Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, para outro irmão acessar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, para outro irmão acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Música.
dadas nas mesmas estradas. Eu sou teu irmão, laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas. Eu sou teu irmão. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Novamente, boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de colores. Viva a vida! É a live do Movimento de Cursilho. Quero agradecer desde já a todas as paróquias, a todos os setores, enfim, a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento por mais essa ferramenta, aliás, por essa ferramenta que nós temos hoje para podermos nos encontrar. Certo? Então vamos... mais uma coisa, compartilhem esse link para que mais pessoas possam aí estar nos acompanhando nessa live. E se tiverem algumas perguntas a ser feita, compartilha com a gente. No final, o padre vai estar respondendo essas perguntas de vocês. Tá ok? Se tiver alguma paróquia também que tiver algum aviso, também pode estar colocando aí, tá? No final também a gente vai estar dando esses avisos. Ok, pessoal? Então, vamos começar a nossa live de hoje invocando o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria em intenção a todas essas pessoas que de repente hoje estão acamadas, estão vivendo uma situação difícil. Aquelas também que têm em seu coração, todos os pedidos que têm em seu coração. Vamos rezar esse Pai Nosso, essa Maria, com essas intenções. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos escutar agora a proclamação do Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode, porventura, vir coisas boas de Nazaré? Felipe retrucou: vê e vê. Vem e vê. Jesus vê Natanael que vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: donde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo de uma figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verá coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, verei o céu aberto e o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditamos alguns instantes. Boa noite, povo de Deus. Com muita satisfação que hoje nós temos aqui o Padre Admilson. Seja muito bem-vindo, Padre Admilson. Obrigado. A palavra está com o senhor. Joinha. Vamos uma breve palavra sobre o Evangelho de hoje. Hoje é dia de São Bartolomeu, né? E, na verdade, esse Natanael do Evangelho de hoje é o mesmo do Bartolomeu. Tanto é que Jesus fala para ele: aí existe um israelita de verdade, um homem sem falsidade, né? Ele fica assustado aí: como que Jesus me conhece assim, né? Eu falei: não, meu filho, eu já sei sua ficha, né? Faz tempo. E esse sem falsidade quer dizer um homem íntegro, quer dizer incorruptível, na verdade. É aquele que não se corrompe. E esse Natanael, então, é o mesmo Bartolomeu que hoje nós estamos celebrando, né? Outra coisa interessante, São Paulo fala da circuncisão do coração, né? Os gregos faziam circuncisão do genital, e aí ele fala também que aqueles que fazem a circuncisão do coração, esses são muito mais importantes, né? No caso,
Hoje a gente fala de Natanael. Jesus mesmo deu esse título para ele. Outra coisa interessante é que Natanael fez várias perguntas para Jesus e Jesus não respondeu. Vem e vê. Vem e vê. Interessante essas colocações que... E também ontem, né? O evangelho de ontem, Jesus é aquele que faz perguntas, né? Jesus é o homem das perguntas, só que às vezes ele não responde. Ele provoca diálogo, né? Ontem mesmo perguntar para ele, o que vocês falam de mim? Depois, e vocês, né? E aí hoje, Natanael faz as perguntas para ele, ele deixa Natanael descobrir por si só. Vem e veja, né? Ou seja, muitas vezes a gente dá resposta formada de forma muito, como que fala? Muito mecânica. E Jesus não, é aquele que quer que o discípulo descubra, né? Faça a experiência. É interessante essa... Muito bem. Vamos então agora ao tema de hoje, que é profetismo, né? Caminho de santificação. O que quer dizer isso, né? Tem muita coisa para a gente discutir e aprofundar. Espero que a gente consiga aprofundar e debater e, acima de tudo, colocar em prática também, né? Que nada adianta também só conhecimento se ela não se a nossa teoria não descer para o coração. Primeiro, o que é profeta? Né? A palavra hebraico quer dizer nabi. Nabi quer dizer chamado, encarregado. É alguém que é chamado e encarregado, né? Também pode ser traduzido por porta-voz. Porta-voz de quem? É alguém que é escolhido por Deus para comunicar uma mensagem. Então, é um porta-voz. É um porta-voz de Deus para dar uma mensagem ao povo. Que povo? Povo de Deus, né? Aí pode ser uma mensagem para os exploradores e também para os explorados, né? Isso não é, ele não é profeta apenas para um grupo. Ele é profeta para fazer o povo caminhar no caminho da verdade e da salvação. Então, ele pode ser uma voz de esperança para aqueles que estão desanimados, e ele pode ser também uma denúncia para aqueles que estão impedindo do povo de Deus caminhar no caminho, né, de libertação e de vida. Qual que é a essência da mensagem dos profetas? Trazer o povo a um chamado de arrependimento. Arrependimento, né? Por que arrependimento? Porque, na verdade, o profeta é aquele que vai falar assim, gente, vocês estão caminhando no caminho errado. E vocês precisam caminhar no caminho que vem dos padrões da vontade de Deus. Então, nesse sentido, o profeta é aquele que tem essa capacidade de visualizar e de entender de que tem alguém que está caminhando errado e que ele tem essa responsabilidade de fazer o povo caminhar no caminho segundo os padrões da vontade de Deus, né? Outra coisa que o profeta faz, ele tem uma tarefa, para quê? Para poder confrontar o povo com o caráter e a aliança. Ou seja, a postura do povo de caráter, mas ao mesmo tempo tem que estar ligada à aliança com Deus. Então Deus fez uma aliança, então nós precisamos viver essa aliança com caráter. Ou seja, o que é caráter? Nós discutimos isso já, né? São atitudes que nos ajudam a viver a essência do evangelho, do amor, né? Retidão, aquilo que Natanael hoje teve, né? Aí existe um israelita de verdade, né? Sem falsidade. Esse é realmente o caráter. Alguém que é transparente, alguém que enxerga ele, né? Ele é bastante verdadeiro, né? Beleza. O profeta também, a missão do profeta é iluminar o presente com a palavra de Deus. Então ele nunca vai dar palavra achismo, né? Ele não vai falar de achismo, não.
A palavra dele é baseada na palavra de Deus, na orientação né, iluminar, quando a gente faz as assembleias diocesana, do GED, paroquial, todas as assembleias, geralmente a gente faz o iluminar. Iluminar, que é o quê? É a palavra de Deus que ajuda a gente a entender melhor o contexto, a situação, né? Então, o profeta tem essa missão, né? Outra coisa interessante é que hoje a gente não tem esse hábito. Aliás, tem, mas muitos faz questão de separar religião e política, né? Porque muitos acham que religião tem a ver com política? O que política tem a ver com religião? Se a gente for olhar as histórias dos profetas, tem tudo a ver. Por quê? Porque é impossível você viver o evangelho desligado de uma comunidade, de uma realidade social, de uma vida. Então você não pode ficar só pensando em uma religiosidade e esquecer das injustiças, das faltas de política pública e muitas coisas aí que não beneficiam o ser humano. Então, quem pensa que política é separada de religião, é melhor rever os conceitos, porque a religião está muito ligada, né? Até mesmo porque a gente não vive a fé no nosso mundinho, no nosso quadrado. A gente está inserido, a gente trabalha, né? Vocês trabalham, a gente está inserido na sociedade. A sociedade precisa ser transformada e nós somos o fermento. É por isso que não pode separar, porque senão a gente é cristão dentro da igreja e fora da igreja nós somos o quê, né? Nesse sentido, os profetas querem dizer que nós precisamos dar dignidade a todos, estejam onde estiver, né? Outra coisa, para ser profeta, muitas vezes a gente acha que, como que eu vou dizer? A gente pensa assim, o conceito de justiça, vou até trabalhar aqui agora, né? A gente pensa que justiça é a maioria, aliás, democracia, né? A gente pensa assim, quando a gente está na sociedade, vamos decidir aqui, vamos votar, né? Quem que quer mais? Tá. E, olhando a palavra de Deus, os profetas não foram democráticos, né? No sentido assim, o que vocês querem? Levanta a mão quem querem, né? O profetismo é totalmente diferente da democracia. Por quê? Aí eu vou tentar comparar com o pai, né? O pai vai perguntar para o filho o que eles querem? Levanta a mão o que vocês querem. Entendeu? Não tem sentido. Então, o pai tem a responsabilidade, eu estou falando assim diante do profeta, o pai e o profeta têm a responsabilidade de entender o desígnio de Deus para aquele povo, e ele tem a responsabilidade de tomar a decisão e ajudar o povo a caminhar naquela vontade. Assim como o pai também, às vezes, toma a decisão contrária do filho, porque às vezes o filho está pensando nele ou está pensando em coisas que não tem nada a ver. Então, a missão do pai, como a missão do profeta, ele tem que pensar não a vontade dele, mas a vontade de Deus, porque senão ele não vive a missão dele de profeta, né? Então, não é questão de unanimidade, não vamos descontentar ninguém, não, essa política de não querer descontentar, de ver a maioria, quantos pensam que está com você, não. Se você quer ser profeta, você não pode ser, em momento nenhum, compactuar com grupos, compactuar com amigos, compactuar com a maioria, não. Você tem que compactuar com a vontade de Deus. Se você quer ser profeta, é assim, mas aí as pessoas, o que vai me criticar, não vai entender, não tem problema. A missão do profeta é essa mesmo. E quantas vezes na paróquia nós somos mal entendidos ou julgados por causa disso? Porque às vezes tem um grupo que pensa de um jeito, que nem cristão às vezes ou fala assim, a forma de pensar, e aí você, como pároco ou como padre, você tem que dar um norte, e não pode deixar esse grupo dominar e fazer o que pensa, porque senão o que você está fazendo? O que você está fazendo ali, né? Então isso é uma coisa bastante séria, e que cria uma certa também, como fala? Uma certa... Não, a palavra sumiu aqui. Você acaba criando, não é inimigos, né? É com antipatia. Por quê? Porque o povo, às vezes, querendo ou não, se você não tomar cuidado, você acaba sendo manipulado.
pela maioria ou por alguns, e você não pode ser manipulado, né? Porque senão você não é profeta. Você só pode ser manipulado pela vontade de Deus, isso sim. Os outros é resto. Ah, mas eles vão morrer, vão matar, vão sair, né? Não tem problema. Isso é o que diz os profetas. Eu quero ler até um texto aqui, para a gente entender melhor. Nós vamos agora entrar numa situação um pouco mais... E eu quero ler o texto Mateus 3, de 1 ao 12. Isso vai ajudar bastante a gente entender a questão do contexto dos profetas, né? Por esse tempo apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: arrependei-vos, pois está próximo o reinado de Deus. É o que havia anunciado o profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor, aplainai a sua estrada. Esse João usava uma veste de pelos de camelo, cingia-se com cinturão de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Iam a ele de Jerusalém, de toda a Judéia e da região do Jordão, e se faziam batizar por ele no Jordão, confessando seus pecados. Ao ver que muitos fariseus e saduceus iam para que os batizasse, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Dai fruto válidos de arrependimento. E não penses que basta dizer a si mesmo: nosso pai é Abraão. Pois vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de arrependimento. Depois de mim, vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é um texto que nós vamos aprofundar um pouquinho mais, que de repente a gente já entende um pouco essa questão do profetismo, né? Os falsos profetas, eles não agem, eles carecem de clarividência, né? O que é clarividência? É sinônimo de ajuizado, prudente. Clarividência é alguém que é ajuizado, prudente. E ao contrário de quê? O contrário de cego, é o antônimo de cego. Então, os falsos profetas são cegos. Ele não tem juízo e não tem prudência. Esses são os falsos profetas. Não tem juízo, os falsos profetas não têm juízo nem prudência, são cegos. Por que são cegos? Porque só pensam em si mesmo, né? Ou querendo beneficiar grupos. E aqui, o Isaías 8, de 1 a 11, no sentido de falso profeta, porque defende seus próprios interesses. Eles agem, mas com a clara intenção de manifestar, ou de aprovar, ou de criar situações de benefícios, né? Ou para ele ou para grupos, né? E lá em Isaías 8, de 1 a 11, é engraçado que Isaías, o que ele faz? Aquilo que já mencionei agora há pouco. Ele não deixa-se influenciar pelo povo, ele afasta do grupo para tomar uma decisão. Como Jesus também ia rezar, né? Na montanha, antes de tomar qualquer decisão, ele ia rezar. Por quê? Ele não queria ser influenciado pelos pensamentos daquele grupo. Ele queria ser influenciado somente por Deus. Então Isaías mantém meio que distante. Ele está junto, mas junto que não deixe se contaminar da palavra com os pensamentos, com a vontade daquele povo. Ele quer realmente entender só a vontade de Deus, né? Isso, Isaías 8, de 1 a 11. Outra coisa interessante, e a outra coisa interessante dele é a independência de pensamento. Isaías quer ter uma independência de pensamento, ou seja, eu quero ser livre. Aqui é uma coisa que a gente pode discutir muito. Por quê? Hoje, eu falo, pode ser padre, pode ser leigo, pode ser todo mundo. Se a gente faz alianças com alguns grupos ou algumas pessoas, depois você não pode falar o que você quer. Você não pode falar o que deve,
Por quê? Porque você não tem independência de pensamento. Por isso que a igreja, às vezes, não quer que a gente influencie muito em política, em muitas coisas. Por quê? Porque nós somos profetas. Nós não podemos perder a independência do pensamento. A igreja precisa se manter, a igreja precisa evangelizar. E nós não podemos criar nenhum vínculo, né, com ninguém no sentido de ajuda lá e da cá. Por quê? Porque senão você perde a independência do pensamento. E não é só na igreja. Às vezes você também tem muitos amigos, né, que te ajudam. Na hora que você precisa falar uma palavra, você não pode falar. Por quê? Porque, querendo ou não, você está em dívida, né? E Isaías tinha esse cuidado para ter uma independência de pensamento, né? Outra coisa interessante de Isaías é que o profeta não se deixa enganar. Para Isaías, o profeta é aquele que não se deixa enganar. Ou seja, é difícil, né? Porque ele tem tanta convicção. Por que ele não se deixa enganar? Porque ele diz assim: eu tenho uma intimidade, eu tenho uma relação tão gostosa, tão profunda com Deus, que ele fala com autoridade. E por isso que ele fala que não se engana. Porque as decisões que eu tomo não é minha vontade, não é a vontade de ninguém, é a vontade de Deus. Então ele fala com autoridade que ele não se engana nesse sentido. É bonito isso. Muito bonito. Quem escuta a voz de Deus não se engana. Não se engana. Essa é a palavra do profeta Isaías, né? E fala com segurança, né? Por quê? Aqui entra também a iniciação à vida cristã. Claro que antes da intimidade vem o quê? A experiência. O que é mais profundo aqui, a iniciação à vida cristã, já, né? A experiência com Deus é que faz com que ele não se engane, não se atreva a tomar atitude equivocada. Por quê? Porque a amizade dele é tão profunda e tão verdadeira com Deus que ele tem certeza do que Deus quer dele. Isso é muito bonito em Isaías, né? Aí, vamos também lá em Jeremias 23, 17 a 24. Ele fala assim, ó: os falsos profetas querem tranquilizar o povo, minimizar os perigos que ameaçam a vida de Jerusalém. E aí ele fala que os falsos profetas, né, tá querendo, né, vamos tentar ser mais rápido aqui, ser mais preciso. Vocês sabem São Francisco, né? São Francisco de Assis teve uma causa várias causas, né? Mas uma das causas mais nobres dele, qual que é? É a natureza, né? Então, o que Jeremias fala aqui? Ele fala, gente, nós não podemos ficar querendo agradar grupos, não. Se tem gente desmatando, se tem gente destruindo, se tem gente, né, não cuidando da natureza, nós temos que dizer. Por quê? Porque se você não vai dizer só porque você vai, querendo ou não, chatear ou afastar ou descontentar grupos ou pessoas, não interessa. Ou você está querendo agradar grupos ou você está querendo agradar a Deus. Então, Ezequiel fala justamente isso. Aí ele fala uma coisa interessante da política do avestruz. Não sei se você já ouviu falar na política do avestruz. O que faz o avestruz? Ele é grande. E quando ele vê o perigo, ao invés de ele enfrentar o perigo, o que ele faz? Ele mete a cabeça na areia. Porque para ele, se ele não estiver vendo ninguém também está vendo ele. É um pensamento muito quadrado, entendeu? Então hoje, muitas vezes, a gente também se esconde e tem a política da avestruz porque você acha que você quer insistir com uma coisa, né? A mentira, por exemplo, né? Quantas mentiras que não tem cabimento é a política da avestruz. Você está vendo que não tem cabimento e a pessoa está insistindo que é verdade. Ela não está vendo e ela quer que os outros vejam que a mesma coisa que ela não está vendo. Então ela mete a cabeça
na areia, porque ela não está vendo nada, ela acha que também ninguém está vendo ela. E isso está muito atual hoje, porque às vezes a gente acha que, né, no meu mundinho tá bom assim, mas será que ninguém está te vendo? Ninguém está te vendo? Será que ninguém está vendo suas atitudes? Será que ninguém está vendo o seu comportamento, né? Beleza. Vamos agora à santidade. O que é santidade? Porque o tema nosso qual que é? Profetismo, caminho de santificação, né? Aquele documento do Papa, da exortação lá sobre santificação no mundo atual, diz bem assim, ó: santidade não é nada mais do que caridade plenamente vivida. Santidade não é nada mais do que caridade plenamente vivida. Aí, o próprio documento, lá no número 21 do documento da exortação, fala bem assim também à frente: a estatura que Cristo alcança em nós é a estatura, essa estatura que faz com que a gente seja plenamente vivida. Ou seja, qual foi a experiência que eu fiz de Jesus? Qual é a medida, o termômetro, para saber se eu tenho Jesus no meu coração ou não? Então, quanto mais eu estiver cheio dele, mais as minhas atitudes serão também grandiosas. Quanto mais eu for mesquinho espiritualmente falando, minhas atitudes também vão ser fadonhas. Então, a estatura nossa espiritual é que controla, ou que é a medida, o termômetro da nossa prática. Se nós não tiver fé, se nós não tiver uma encharcada do amor, não vai esperar pouca coisa. Sai pouca coisa, muito pouca coisa. Padre, na busca da santidade, então, nós precisamos exercer a caridade. Sim, sim. Aí, tem outra coisa que o Calhoun fala bem assim: a santidade em abstrato não existe. O que é um abstrato? Né? Obscuro, não concreto, como que fala? Incompreensível, invisível. Né? E aí, o que eu quero dizer? Tem muitos grupos hoje que às vezes quer viver a santidade a partir de quê? A partir do 6º mandamento. O que é o 6º mandamento? A castidade. Isso é perigoso. Por quê? Quem está pensando que a santidade só é a castidade, está vivendo como diz Calhoun, uma santidade em abstrato, que não existe. Porque a santidade é muito mais do que isso. E São Paulo também fala, não me recordo o texto, fala que a caridade perdoa pecados. A caridade perdoa pecados. Então, quanto maior for a nossa caridade, ela também com certeza vai nos ajudar a viver intensamente essa santificação. Tem outra palavra aqui que eu acho muito interessante, outra frase, né? A santidade significa viver o divino em nós. Isso é o padre Adroaldo que diz. A santidade é viver o divino em nós. Mas aí, o que é divino em nós? O que é divino em nós? Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que é divino em nós? Deveria ser tudo. Deveria ser tudo, porque nós somos divinos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tem uma... Padre, tem 2 comentários. Um da Márcia Pimentel, que fala o seguinte: ela fala: santidade, caridade, profetismo é externar a presença de Jesus por meio de nós. E o comentário do Eloy Guareschi, nosso irmão Guareschi, lá de Bombinhas, Santa Catarina, padre. Está logo ali, ele fala o seguinte: profetismo em busca da santidade. A santidade não está em fazer milagres ou coisas extraordinárias e excepcionais. Consiste somente na conformidade como o querer divino, viver a vontade de Deus. É isso mesmo. Aí, nesse sentido, por isso que aí o profeta Isaías, nesse sentido, tá tudo, justamente é isso. O que é viver a vontade de Deus para o profeta Isaías, que eu acabei de dizer, né? É você não se contaminar com a vontade do povo, ou a vontade humana apenas, e
beber apenas da fonte, as decisões nossas têm que ser do divino, como profeta. E aí, não são, claro que nós somos do batismo. Aí entra outra coisa que nós lemos que eu li no Evangelho de hoje, né? A questão do porquê do profetismo, né? Porque o profetismo, quem que é o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é Jesus. E quem foi o outro profeta grandioso? João Batista, que batizou, né? Só que aqui entra uma coisa, inclusive no texto fala assim, ó, João Batista fala bem assim: eu não sou digno nem de desamarrar sandálias. Aqui é importante dizer alguma coisa. Por que João Batista está dizendo isso? Essa mentalidade, essa resposta, essa frase de João Batista, ele é muito patriarcalista. Por quê? O que quer dizer sandália? Tem várias interpretações, mas uma delas, por exemplo, quando lá no... Como fala? Moço, como que é o nome? Que o marido morria, aí o levirato, né? Quando o marido morria, quem que era o marido, quem que poderia ser o marido da mulher? E tinha que ser, inclusive se não tivesse filho. No levirato era assim: um dos irmãos tinha que casar com ela para gerar os filhos que o falecido não deu. Então, se nenhum dos irmãos queriam casar com ela, então quem que desatasse as sandálias era que casava, que tinha o direito. Por quê? Porque ninguém quis, então eu desato e eu tenho responsabilidade sobre ela. E aqui, o que está em jogo aqui? Quando João Batista fala que eu não sou digno nem de desatar a sandália, ele está querendo dizer o quê? Que a igreja, aqui o profeta Isaías, Jeremias e Oséias, eles pensam a igreja como um casamento. É um casamento. Aí vem a imagem de esposa e de esposo. A esposa, quem que é? A igreja. Quem que é o esposo? É Jesus, né? Então, nesse sentido, eles trabalham essa mentalidade. Então, quando João Batista fala que ele não é digno de desarrar a sandália, o que ele está querendo dizer? Numa mentalidade patriarcalista. Ele está querendo dizer que a responsabilidade, que a missão é de Jesus. Ele não está assumindo a missão de Jesus de profeta. E isso tem que mudar, entendeu? Isso na igreja, esse patriarcalismo na igreja hoje é muito grande. Por quê? Porque as pessoas acham que essa missão é do padre, essa missão é do coordenador. E essa missão também, quando ele fala que eu não sou digno de desamatar a sandália, ele quer dizer que ele é tão inferior que não é digno de ser profeta, porque Jesus... E aí o batismo é totalmente diferente. Todo mundo que é batizado é profeta como Jesus. E Jesus fala assim: se vocês tiver fé, vocês são capazes de fazer coisas maiores do que eu. Então, se a gente tiver essa mentalidade de João Batista, de que eu não sou digno, aí você não vive a missão profética, porque Jesus passou para nós a missão profética para fazer por ele. Se agora eu não posso desamarrar a sandália porque eu não sou digno, então você não é digno de nada, e aí? Onde fica o profetismo? Onde fica a missão? Né? Então, nesse sentido, já para ir concluindo, o que eu quero dizer? Tinha muita coisa ainda, né? Mas outra coisa interessante. No texto de hoje, fala bem assim, ó: o reino de Deus chegou, está próximo. O reino de Deus chegou, está próximo. Quando o texto bíblico está dizendo isso, o que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer o quê? Afirmar que o reino de Deus já chegou era negar o poder do império. Ó, o reino de Deus chegou. Quando o reino de Deus chega, quer dizer que quem estava mandando perdeu o espaço. Então hoje nós podemos perguntar, no cursilho, nas nossas paróquias, o reino de Deus está chegando, qual que era o império que estava imperando que precisou sair de cena porque o reino de Deus chegou, né? Ou ainda não chegou. Né? Então, esse texto está querendo dizer justamente isso. O reino de Deus chegou. Então, o mal que estava ali tem que dar licença, tem que desocupar. Por quê? Porque a bondade, a salvação chegou. E onde nós estamos? Né? Será que o reino de Deus já chegou? O que tem que dar licença para o reino de Deus chegar? Essa é uma das perguntas que pode ser. Né? Beleza.
concluindo, o que eu vou dizer para vocês? Acho que já até estourou o tempo, né? Então eu vou falar de Amós também. Amós, lá no versículo 5, ele fala uma coisa bem interessante. Amós deixa uma brecha de esperança com a transformação a partir de uma mente, um coração, uma ação e um corpo transformado pelo encontro com Deus. Ou seja, ele fala assim, quem faz o encontro com Deus é aquele que... E Amós, se vocês não sabem, ele tinha a profissão dele. E ele se declara como alguém que foi chamado por Deus para ser profeta. Eu saí lá do meu serviço, larguei, eu era empresário, tinha as coisas dele, saí de lá para ser profeta. E eu não vim para cá fazer minha boca, não. Eu vim cá para cumprir a vontade de Deus. Então ele fala, quem fez a experiência com Deus, com certeza, aí ele fala, né? É a partir de uma mente, um coração e mão, corpo transformados, com certeza, esse é capaz de transformar a sociedade. Mas tem que ter a partir da transformação da mente, do coração, da mão. E quando fala lá eu falei lá dos membros, né, do corpo, que é sagrado. O que é sagrado? Deveria ser todos nossos membros. Para que nós temos mãos? Para que nós temos olhos? Para que nós temos rosto? Para que nós temos inteligência? Para que nós temos pernas? Às vezes a gente usa o contrário. Mas o objetivo principal foi para o bem, para a transformação, né? Para a convivência e para exercitar a caridade, né? Então, eu quero até fazer a outra coisa de Amós aqui. Erga sua voz. Ele grita como leão, por quê? Porque ele acha que muitas coisas precisam ser gritadas. Gritada no sentido assim, ser ditas, percebidas. Por exemplo, hoje, quem está gritando hoje? Por justiça, por verdade, né? Quem está gritando? Ou quem está gritando pelo mundo melhor? Quem está gritando? Então o profeta sentiu como um leão que uiva. Ele tem que gritar. Quando fala gritar, gente, nós temos, a outras palavras, nós temos que fazer alguma coisa diante das coisas erradas, das coisas que precisam ser transformadas. Isso é que ser gritado. Nós não podemos fingir que não vimos, nós não podemos fingir que não enxergamos, nós não podemos ser indiferentes. O profeta é aquele que grita, que não deixa passar nada sem tomar uma atitude, né? Sem tomar uma decisão. Então, nesse sentido, eu quero concluir com Isaías dizendo bem assim, e aqui é uma pergunta para a gente questionar e ao mesmo tempo amadurecer. Anunciar palavras que o povo esteja querendo ouvir, isso está em Jeremias 28, 5-9. E saciar as multidões em sua sede de respostas prontas e fáceis. Ou anunciar palavras duras e corajosas que o povo está necessitando ouvir e que certamente o conduzirão à reconstrução. Beleza. Entenderam? Muita gente está querendo anunciar uma palavra leve, que o povo quer ouvir, né? E hoje a gente percebe muito isso. Que a pessoa vai na missa, ou participa de uma comunidade, ou participa de qualquer movimento, mas tudo tem que estar de acordo com o gosto dela. Se o padre não falar o que ela quer, se o coordenador, se tiver alguém ali que bate frente com ela, ela vai procurar o canto que agrada a ela. Como que ser profeta num mundo desse? Como ser profeta num mundo desse? Onde as pessoas não querem a verdade, quer ouvir o bem, quer ouvir aquilo que faz dormir, né? Que coça. Hoje nós estamos num mundo assim, né? E aí, mais do que isso, quantas pessoas estão sendo talhadas, taxadas aí, por abrir a boca, né? São bispos, são muitas pessoas aí que estão talhando, porque as pessoas, elas não têm a capacidade nem de ouvir mais. O profeta é aquele que grita, mas e nós?
Nós somos comandados por alguém. Não, eu, como pároco, eu também devo obediência ao bispo, devo obediência a Deus, devo obediência também. Só que as pessoas não querem ter obediência. Elas pensam e acham que todo mundo tem que concordar com ela e tem que ser do jeito delas. E onde fica o profetismo nesse sentido? Onde fica o profetismo? Né? Ou a gente vai ser um daqueles que matou Jesus? Né? Se a gente está disposto só a escutar profetas. Né? Então hoje nós estamos ainda acho que é mais difícil ainda, porque as redes sociais, às vezes, até pessoas que dizem, segundo a sua vocação de corrigir, de dar um rumo, às vezes são perseguidas e são violentadas e são torturadas, né? Psicológica e emocionalmente, com tanta tuitada, né? E aí? E às vezes nós mesmos somos um desses, né? Que não sabemos nem ouvir, nem se colocar no lugar do outro. Já que nós somos seguidores, nós estamos no caminho, eu penso que nós deveríamos ter a humildade, no mínimo, de escutar o pastor. Quem que é o pastor? É Deus? A minha consciência? Só que às vezes as pessoas não têm essa paciência nem de fazer uma autoanálise da situação para poder abrir a boca, para fazer um comentário, para fazer uma crítica, para fazer uma bagaceira aí. A minha pergunta é, como ser profeta no mundo de hoje, no mundo desse, né? Não sei se tem algumas perguntas. Padre, eu gostaria de fazer um comentário e gostaria que o senhor, no final, fizesse... É que você fez 2 perguntas ali, eu acho que não respondi. Não... Mas foram comentários, né? Comentários. A igreja, né, vive o mês vocacional, mês de agosto. E essa semana é dedicada aos leigos e leigas. Né? Eu gostaria de ouvir a sua mensagem, a sua opinião em relação a, como pastor, né, como padre, qual é a principal dificuldade ou as principais dificuldades de nós leigos, né, exercermos o profetismo? Acho que primeiro, essa definição aqui nos ajuda. Nós somos, no grego quer dizer, quem que é profeta? Porta-voz. Porta-voz. De quem? De alguém. Esse alguém, né, é divino. Então a dificuldade nossa de leigo hoje, eu falo dos leigos hoje, às vezes é ter essa autoridade que Isaías teve. Eu acho que falta intimidade com Deus. Eu acho que falta encontro com Deus nesse sentido. Eu acho que falta coragem, porque quem faz experiência com Ele também tem coragem, tem muito mais coragem, tem muito mais clareza, tem muito mais certeza, né? E hoje, as pessoas hoje fazem muita coisa, mas às vezes ela tem muito medo até de se expor, porque tem medo de perder serviço, tem muito medo. As pessoas têm muito medo. Tem medo de ser criticado, tem medo. Então, muitas vezes eu acho que as pessoas não dão a cara a tapa a bater com medo de ser criticado, de não ser bem visto, de ser cri-cri, de ser não sei o quê. Aí é questão de opção, né? Também. Eu acho que a maior parte, a maior dificuldade... Aí eu faço a pergunta, o que levou vocês a ser enganjados, a ser corajosos? Né? Eu acho que a resposta vocês mesmo podem dar. Foi um encontro com Jesus? O que levou vocês a ser mais corajosos, a ser destemido? Né? Porque hoje nós estamos num mundo de avestruz. Nós temos... O ser humano tem por si só. Desculpa aí. Eu acho que para completar essa pergunta, eu acho assim, hoje nós estamos num mundo que as pessoas estão perdendo também a racionalidade. Voltando no Evangelho de ontem eu fiz uma homilia mais ou menos nessa linha. Jesus perguntou: e vocês? O que vocês pensam de mim? Ou seja, eu não quero não quero saber o que você escutou dos outros, quero saber o que você pensa. Só que quando ele faz isso, o que ele quer saber de nós? Ele quer saber o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou passando. É o coração. Aí, nesse sentido, você pode perguntar até para sua mulher: como que você está? Por que você está triste? Né? Essa pergunta de ontem Jesus fez para os discípulos: o que vocês pensam de mim?
Você acha que Jesus não sabia? Quando ele fala para... Aliás, a pedagogia da pergunta é lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando o homem, Adão e Eva pecou, o que Deus falou para Adão? Adão, Adão, onde tu estás? Onde tu estás? Você acha que Deus não sabia onde que ele estava? Claro que sabia. Só que aí Adão se manifesta, porque a partir daí ele se sente, a consciência dele se sente nu, né? Eu comi a fruta, eu desobedeci. Então, a partir da pergunta, e mais ainda, se a gente olhar poucos anos atrás, que filho que podia... Por que eu não posso fazer isso? Não era assim? Autoritarismo. O pai falava, a mãe falava, ninguém questionava. Nem que o filho entendeu por quê, mas não questionava. E Deus é totalmente diferente. Muito antes é muito diferente. Ele já parte para o diálogo. Por quê? Ele quer unir o divino com o humano. O divino toma a iniciativa de dialogar com o humano. E dá chance para o humano. A samaritana. Quantas perguntas Jesus fez para a samaritana? Quantas perguntas? Porque Jesus é a pedagogia do diálogo, né? Então, nesse sentido, voltando à racionalidade, as pessoas hoje têm uma dificuldade enorme de pensar. E Jesus quer fazer que as pessoas pensem, tomem uma decisão própria. O céu também é uma decisão minha. Eu não posso ficar indeciso, né? Agora há pouco nós conversando ali, 40, 50 anos, às vezes ainda não resolveu a sua vida. Assim, não sabe se casa, não sabe se passa num concurso, não sabe, e aí? Os pais estão até hoje sustentando, e aí? E o que vai ser esses netos, né? Bisnetos? Então, nesse sentido, nós precisamos ser uma geração mais crítica. Crítica no sentido assim, ó, o que está acontecendo na sociedade? O que está acontecendo no nosso bairro? Tem água? Tem luz? Tem infraestrutura? Será que a gente luta por isso? Então, se a gente não tem esse senso crítico, dificilmente a gente vai ser um leigo, um profeta. O uso da consciência crítica, né, padre? Claro. Eu vejo também, padre, não sei se depois eu gostaria que o senhor complementasse, o ser humano, ele tem, isso é dele, né, a questão da comparação, né, do julgar, do criticar, e há uma inversão muito grande de valores, onde o ter é superior ao ser, né? E isso acaba confundindo e amedrontando algumas pessoas a não ter atitude, né, para determinadas funções ou para exercer o profetismo de medo desse julgamento, né? Ah, mas se eu for fazer isso, o que as pessoas vão fazer? E se eu não fizer direito, entende? A pessoa começa a colocar isso na mente e aí acaba ficando acomodado, né? Então, o que o senhor falou, por exemplo, a questão do profetismo, para buscarmos a santidade, devemos exercer a caridade, né? Sim. Muitas vezes essa caridade, né, é confundida também por algumas, né, pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse... O que é caridade, né? Gente, caridade ela pode abranger muita coisa. Porque muitas vezes em nossa cabeça, caridade apenas está reduzida à ação social, né? E não podemos reduzir a caridade a uma ação social. Pode ser também, claro, né? Uma cesta básica, um atendimento, coisa parecida. Mas a caridade, sabe o que é? Aí entra a questão de justiça. Na Bíblia, o que é para nós justiça é dar o que a pessoa merece, né? Por exemplo, o pai tem a herança, divide em partes iguais, merece, né? Só que na lógica do Evangelho, a justiça já não é isso. Justiça é dar ao necessitado o que ele necessita. Não é o que ele merece, é o que ele necessita. É o que ele necessita. A caridade é isso. Para a gente praticar a caridade, você chega na pessoa, ele está precisando de quê? Às vezes é de um abraço. Às vezes pode ser de uma partilha. Então, praticar a caridade está muito casado, o casamento aqui, com a justiça. Então, você vai dar para ele, não é, eu vou dar 20 reais para ele, coitado. Não. Mas será que ele está precisando de dinheiro? Talvez ele está precisando de outra coisa. E você, às vezes é muito mais fácil você dar o que ele está precisando do que os 20 reais. Então,
Caridade não é outra coisa do que a prática da justiça. E justiça é dar ao outro não o que ele merece, porque aí entra o nosso julgamento. Nós vamos ter que julgar o que ele merece. E aí a gente acaba, e não é a intenção nossa de julgar, é entender o que ele necessita. Pode ser dignidade, pode ser serviço, né? Pode ser, sei lá, tanta coisa. Então, eu não posso dar, porque ele é pobre, eu vou dar uma cesta básica para ele. Às vezes ele não está nem querendo cesta básica, está querendo uma orientação porque precisa aposentar. Aí. Então, o meu entendimento, caridade e justiça está muito junto. Tem que dar aquele que está nosso. Às vezes, quem está precisando de caridade, às vezes sabe quem pode ser? Pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Porque às vezes você nunca tirou tempo para o seu marido, nunca tirou tempo para todo mundo, mas nem para ele. E ele está clamando isso faz tempo. Você não está praticando caridade. Amém. Amém. Padre Edmilson, nós já exploramos bastante o seu tempo. Hoje eu gostaria que o senhor desse uma mensagem final, né? Por a gente ter tido a oportunidade de estar vivendo esse momento. Gente, falar de profetismo no mundo atual não é muito chamativo, entendeu? Porque requer compromisso, requer responsabilidade, requer atitude. Então, inclusive alguns acham que profetismo é coisa de esquerda. Já escutei isso. Não tem nada a ver, gente. Isso não é nada de esquerda. Isso é amor, isso é evangelho, isso é transformação social. Agora, aquilo que eu falei lá, se você acha que santidade é apenas cumprir o 6º mandamento, pobreza, né? Que pobreza. Hoje nas confissões, infelizmente, a gente acha que muitas pessoas acham que viver santidade, ser santo ou não ser santo, é viver a castidade. Se conseguir viver a castidade, tem pessoas que morrem tentando e fica frustrado porque não dá conta ainda. Não consegue ter uma visão mais larga das coisas, né? Então, o que eu quero dizer? Você é batizado? É. Então, no batismo a gente se torna o quê? Sacerdote, profeta e rei. Tá certo que hoje, antes de João Batista, antes dele abrir a boca, ficou mais de 400 anos sem ninguém abrir a boca. Será que porque não tinha ninguém? Ou era uns pamonha como a gente mesmo, né? Pode ser também. Porque com certeza tinha muito o que denunciar, tinha muito o que gritar. Ser que todo mundo pamonha. Então, se nós realmente somos... E aí, acho que Jesus tem vergonha de nós, né? Esse cabra diz que quer ser discípulo e que discípulo bosta nenhuma, né? Então, nós precisamos ter um pouco mais de personalidade cristã. Se você quer ser discípulo, então seja mais corajoso. Tem atitude. Não precisa ficar preocupado. Os profetas não tiveram medo de pensar se vou agradar, se vou desagradar, quem vai ficar contra mim, quem vai pensar contra mim, não tem problema nenhum. Ele tinha mais medo, sabe de quê? Desagradar a Deus. Essa era a intenção, esse era o medo dos profetas, de ser infiel a Deus, à vontade divina. Esse era o único medo. E hoje acho que nós não temos medo de Deus, nós temos mais medo do povo, do que está à nossa volta. Totalmente invertido o negócio. Muito bem, Padre Edmilson. Nós queremos ficar sentado um pouquinho. Nós estamos adquirindo uma cadeira mais confortável, viu, Padre? Não, mas aqui está de boa. Nós estamos adquirindo uma cadeira mais confortável. Boa noite, irmãos de Colores, viva a vida. Uma alegria novamente poder estar aqui. E hoje ao lado do nosso assessor eclesiástico do nosso movimento de Cursilhos. Obrigado. Grande irmão, amigo, Padre Edmilson, vindo de Pedra Preta, paróquia São Pedro Apóstolo, para estar conosco aqui fazendo esta belíssima formação, com esse belíssimo tema. Muito obrigado, Padre Edmilson, em nome do movimento de Cursilhos da nossa diocese. Nós lhe agradecemos e também externamos ao Senhor a nossa alegria de tê-lo conosco. Deus abençoe o seu retorno. Minha também. Que bom.
E com certeza o senhor estará conosco aqui ainda esse ano, tá? Porque eu acredito que nós iremos continuar ainda fazendo as lives até novembro, né? Com essa pandemia aí, eu acho que aglomeração, né? A saudade de aglomerar, todo mundo tem, mas ainda não podemos, nós temos que respeitar, né? As orientações da igreja e da saúde. Então, continuaremos aqui fazendo as lives para vocês, né? Descobrimos essa ferramenta, que ótimo. Excelente. Falando em live, o Tiago acabou de me informar que nós temos apenas 636 inscrições na página do YouTube. Nós precisamos de 1000. Gente, cursilista é ação, gente. Cursilista é ação. Não é possível que nós não vamos atingir 1000 inscrições. Mas nós podemos também usar o YouTube na transmissão da live. Então, peço a você que ainda não divulgou, que não pediu para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, faça a inscrição. Não custa nada, é rapidinho, é fácil. Faça a inscrição. Vamos atingir as 1000 inscrições para a gente ter também essa ferramenta disponível para nós, tá bem? Apresentar as lives. Quero agradecer hoje meu fiel companheiro, vice-coordenador do GED, Mário, e a vice-coordenadora, né, dona Nelce, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, coordenando essa live. Muito obrigado, estamos firmes e fortes. Agradecer também ao nosso cameraman, Tiago, sempre junto, e o Antônio, nosso sonoplasta. Muito obrigado aí, essa dupla. Que, igual o padre Edmilson estava falando no início, não tem reserva. São titulares absolutos, né? Mas até agora, graças a Deus, nenhum ficou doente. Nós já estamos aqui, eu acho que hoje, se não me falha a memória, Tiago e Antônio, acho que na 17ª ou 18ª live, né? Sendo 4 meses. Então é 17ª ou 18ª live que nós estamos aqui levando, transmitindo, fazendo para vocês. 5 meses já de atuação aqui, né? Nós estamos aqui com os nossos equipamentos todos aqui na sala, já o Antônio já nem leva mais para cá, já deixa aqui a mesa de som, as caixas, os microfones, está tudo aqui. Quem vir aqui, as pessoas que vêm aqui fazer as lives, vê que a mesa aqui da sala está tomada de equipamentos, né? Isso é para levar até vocês aí na comunidade da sua casa esse momento de formação. Quero aqui dar alguns avisos, né? Nos dias 11 e 12 nós teremos a nossa Assembleia Diocesana do Movimento de Cursilhos. Começaremos na sexta-feira, às 19 horas. Será virtual, de forma virtual. Sexta-feira, às 19 horas, faremos uma parte da Assembleia, e no sábado à tarde, a partir das 13 horas, até encerrarmos. 18 horas, por aí a gente deve estar encerrando a nossa Assembleia Diocesana. Tá? Na próxima semana nós teremos aqui como formadora a Luciane Magalhães. Muita gente conhece a Luciane Magalhães, né? E ela estará falando para nós sobre a importância de ocupar a nossa mente buscando formação nesse tempo, né, de angústia, de pandemia, de medo, enfim, de tanta incerteza. Então, queremos já dar as boas-vindas à Luciane. Na próxima segunda-feira estará conosco. Também informar que nós fizemos a entrega ontem não, foi domingo, sábado de manhã nós fizemos a entrega de alimentos para a dona Juliana lá da Casa do Sopão. Vocês lembram que há tempos atrás nós trouxemos aqui, eu e o Mário estivemos visitando ela, né, e comentamos sobre esse assunto, que nós estaríamos doando alimentos, né? A hora que ela retornasse, ela fornece alimento para crianças e pessoas carentes, Padre Edmilson. Ela faz um trabalho bonito, e ela faz isso voluntariamente, e também ela faz isso das doações que recebe. E o Movimento de Cursilhos fez uma doação de alimentos no sábado pela manhã. Tá? Mas nós fomos lá, entregamos, nós temos o registro, postamos no grupo. Outro assunto importante, eu gostaria aqui de pedir a atenção dos coordenadores de paróquias para que divulguem aos membros, né? Esse ano nós teremos a eleição da nova coordenação do GED. Tá? Então, eu sei que de repente as pessoas, mas não dá, eu não posso, mas nós precisamos fazer. Nós faremos a eleição na forma drive-thru. A pessoa vai lá,
a pessoa, nós não temos data ainda para a eleição, mas provavelmente será no final de outubro. Provavelmente será no final de outubro. Então nós estamos aguardando aí os nomes, né, das pessoas que querem colocar seu nome à disposição para concorrer à coordenação do GED. Tá? Por favor. Quero parabenizar os aniversariantes dessa semana. Os aniversariantes hoje, em especial aqui, eu quero mandar um abraço lá para Fanir, esposa do Alexandre da Décadas, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Fanir. Deus abençoe a sua vida e toda a vida de todos os aniversariantes. Também parabenizar a nós, leigos e leigas da igreja. Nós temos um papel muito importante na igreja. Ontem, na celebração da Santa Missa, na Santa Teresinha, o Padre Eri falou sobre isso. E nós precisamos nos colocar à disposição. Esse tema de hoje, da formação de hoje, que o Padre Demilson acabou de fazer sobre o profetismo, ele vem ao encontro da nossa missão aqui como leigos e leigas. Então, vamos exercer o profetismo. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é necessário, porque nós estamos aqui porque aqui temos uma missão, e nós temos que cumprir com essa missão que Deus nos confiou. Bem, eu acho que é isso, né? Nós teremos também uma reunião do GED, dia 1º de setembro, terça-feira. Reunião virtual, a partir das 19 horas, tá? Pela plataforma do Meet. Eu estarei disponibilizando o link minutos antes da reunião. Ok? Quero chamar aqui agora, eu acho que o Padre Demilson nos dá a benção, Padre Demilson, né? Muito obrigado a você que está conosco, esteve conosco. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem. Viva a vida de colores. Vamos então à bênção sacerdotal. Após cada invocação, vocês dizem amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor te mostre seu rosto radiante e tenha piedade de ti. Amém. O Senhor te mostre seu rosto e te conceda a paz. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso nos acompanhe nessa missão profética que nós temos, que assumimos no batismo, né? Não é para alguns, não é para o grupo seleto, é para todos que é batizados. Precisamos transformar, fazer deste mundo uma nova Jerusalém. E quem estudou o documento 100 fala que paróquia é o quê? É a casa provisória dos peregrinos. Ou seja, é aqui que a gente ensaia, é aqui que a gente treina como nós vamos viver no céu. A paróquia é o lugar, não é definir uma morada de peregrinos. Paróquia é morada de peregrinos preparando, ensaiando para o céu. Lá é definitivo. É muito interessante isso. E como que a gente ensaia? É vivendo o profetismo. Não tem como a gente viver fingindo que não está vendo nada ou no comodismo. Isso não é treino, isso não é ensaio para o céu. E que nós possamos assim viver de forma mais intensa, profunda, compromissada, praticando a caridade. Lá em Mateus 25, né? Para entender melhor o que é a caridade. Senhor, onde que nós estivemos nu? Né? Onde que nós estivemos presos? Onde que nós tivemos isso? Isso é o conceito de justiça e caridade. Onde que nós estivemos assim? Aí o seu marido perguntar, né? Onde? Você nunca me viu triste? Você nunca me viu decepcionado com você? Você nunca me viu assim? O seu filho nunca... Você nunca sentiu falta, né, dele? Você nunca sentiu a ausência dele nos quartos sumido? Quando que eu vi meu filho assim? Será que ele teve assim mesmo? Nunca vi. Será que nunca viu? Né? A caridade é a nossa desatenção. Se a gente estiver desatento a tudo, a gente não consegue fazer caridade nenhuma. A caridade você tem que estar atenta. Acompanhar, né? E quem ama, acompanha, cuida. Se você ficar desatento, desligado de tudo, preocupando só consigo, você nunca vai praticar caridade, porque você não vai enxergar nada. E que essa bênção nos acompanhe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. O Senhor nos abençoe a todos.